Quinta-feira, quarta semana do Advento. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. E eu sou o Padre Pedro Paulo, produtor e apresentador deste programa. E nessa quinta-feira, desejamos e desejo fazer-vos escutar vozes antigas, medievais da Igreja. As quintas-feiras estamos sempre ali, sincronizados com velhos e veneráveis textos, memórias, figuras que deram ao cristianismo a densidade que tem. A fé sempre teve esses dois aspectos bem conjugados. Não é a razão quem define a fé, mas a fé não dispensa a razão, ao contrário. A razão, quando é motivada e desafiada pela fé, ganha asas, porque é obrigada a um desafio imenso. Pensar o que é empírico, não há nada de especial nisso. Inclusive, há tantos instrumentos que permitem vasculhar o empírico. Mas quando a razão é chamada a dar voos mais profundos, como fez há 3.500 anos atrás na Grécia, sim. Quando então os filósofos gregos inauguraram uma forma de pensar, não digo absolutamente original, porque asiáticos como os chineses e indianos também desenvolveram de modo mais sintético, não é? Os aforismos, esta forma de pensar vinculada à contemplação. Mas o que há de absoluto na filosofia grega é que existe contemplação e investigação que se encontram. O homem deixa para trás a simples apreciação da natureza e mesmo a sua divinização para então numa pergunta que não é primária, nem é da ciência, a essência. Não cabe à ciência perguntar sobre a essência das coisas. A ciência está vinculada a fenômenos. Fenômenos dos quais ela tem a capacidade de análise. Se os instrumentos científicos não são capazes, o fenômeno a atropela e continua o seu caminho desconhecido. Pois bem, exatamente na Igreja, esta força, esta novidade helenística ganhou seu auge quando a inteligência helenística se encontra com o Evangelho. Eu tenho um pouco de pena dos protestantes que no século XIX, e ainda o fazem, abominaram duas instituições. Primeiro a filosofia grega e depois Constantino. Para alguns protagonistas do pensamento protestante liberal, eram dois demônios que vieram desvirtuar o cristianismo. Nós sabemos que é exatamente o contrário. Sendo o Espírito Santo aquele que guia a Igreja, que define seus caminhos, é óbvio que quando os gregos, ou melhor, os helenistas pagãos, foram ao encontro ou encontraram-se com o Evangelho, explode uma inteligência única do cristianismo. Não por acaso, nos 6 primeiros séculos do cristianismo, vão surgir os dogmas mais importantes da Igreja, que definem, são estacas, que primeiro impedem a livre interpretação da Escritura. É tremendo ver que, alguns séculos depois, há exegetas católicos que imitam o método protestante, exegese baseado na sola Escritura. Eu vejo por aí muita gente em mundo católico, a Bíblia aberta lá, decifrando a seu modo ou segundo a sua competência, às vezes escassa, textos bíblicos. Pois bem, esses textos estão imersos e são etapa da tradição da Igreja.
A Bíblia é etapa, por excelência, da tradição da Igreja. Portanto, quem escuta as Escrituras, escuta a Igreja. Hoje, quero fazer-vos escutar um grande mestre medieval, São Bernardo de Claraval, século XIII. Numa semana em que o prefácio de domingo nos advertiu: é hora de contemplar o mistério da Virgem. O mundo inteiro espera a resposta de Maria. Ouvistes, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho, não por obras de homem, tu ouvistes, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora. Davi a implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés. E não é sem razão, pois da tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora o anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e conceba a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe. Que a tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que a tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, Virgem prudente, não temas a presunção. Pois se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à porta. Ah, se tardas, ele passa. Começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Bem,
mergulhemos na beleza desse sermão feito de um púlpito em plena Idade Média e que, por ser palavra da Igreja, ainda nos comove e incita a viver o Natal. Quero concluir esse programa pedindo a prece dos ouvintes, porque no dia de hoje completo e celebro mais um ano de vida, 61 anos de vida. Juntamente com minha irmã gêmea, que já está no céu, assim espero, comemoro este dia com muita satisfação e alegria, porque esses 61 anos, a partir do dia em que fui ordenado, se tornaram dias de graça.